Essa é a aula de introdução à disciplina Técnicas de Programação Avançada. O objetivo da disciplina é apresentar os princípios da programação orientada a objetos e padrões de projetos que permitam ao aluno produzir software com qualidade. O foco da disciplina é em programação orientada a objetos, mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre paradigma de programação, já que é um paradigma de programação. Depois vamos falar sobre conceitos de orientação a objetos antes de entrar na programação propriamente dita. Paradigmas de programação são conjuntos de formas que servem para direcionar como o programador irá solucionar um problema. Essas formas não estão ligadas diretamente com a linguagem utilizada. O paradigma é utilizado para solucionar um problema independente da linguagem utilizada, porém a linguagem utilizada pode facilitar ou não o uso desse paradigma. Nesse caso, disse que a linguagem é orientada ao paradigma em questão. Uma linguagem é dita orientada a um determinado paradigma quando ela disponibiliza elementos que facilitam o uso das formas descritas no paradigma e orientam o programador para utilizar esses elementos para desenvolver o programa. Uma linguagem pode até disponibilizar aspectos de vários paradigmas, mas se não orientam o programador a utilizar esses aspectos na solução do problema, não dizemos que essa linguagem é orientada a esse paradigma. Por outro lado, um programador pode programar orientado a qualquer paradigma utilizando qualquer linguagem, desde que ele siga as características do paradigma, mesmo que a linguagem não ofereça os recursos desse paradigma. Alguns problemas podem ser melhor descritos em soluções que sigam determinado paradigma em relação a outros. Por isso não se pode dizer que o uso de determinado paradigma é sempre melhor que o uso de outro. Vamos apresentar agora alguns paradigmas de programação e algumas linguagens que são orientadas a esses paradigmas. Temos a programação orientada a procedimentos, onde a descrição do programa é feita com uma sequência de procedimentos que o computador deve executar em uma ordem definida. São exemplos de linguagens orientadas a procedimento, o Pascal, C e o Fortran. Também temos a programação orientada a funções, onde a descrição do problema é feita através de funções matemáticas de suas avaliações. Exemplos de linguagem orientada a funções são Haskell e Scheme. Programação orientada à lógica matemática, onde o problema é descrito em predicados e suas avaliações. São exemplos de linguagens orientadas à lógica matemática, o Planner e o Prolog. Programação orientada a eventos, onde o problema é descrito pelos eventos que podem ocorrer e como o programa deve reagir caso eles aconteçam. São exemplos de linguagem orientada a eventos, o JavaScript, Visual Basic e o Delphi. Programação orientada a objetos, onde os programas são descritos como um conjunto de classes que descrevem objetos que interagem entre si para a solução do problema. São exemplos de linguagem orientada a objetos, Smalltalk, Java e C#. Esse é o paradigma que será explorado no curso e vamos utilizar a linguagem Java para demonstrar os exemplos. Temos a programação orientada a aspectos, onde o problema é descrito como um conjunto de aspectos que se agrupam segundo sua importância para o programa. Um exemplo de linguagem orientada a aspecto, o Aspect-J. E temos a programação orientada a modelos, onde o problema é descrito através de modelos, diagramas, padrões e seus relacionamentos. Exemplo de linguagem orientada a modelos é o ML, junto com a OCL. Algumas linguagens são multiparadigmas, o que significa que facilita o programador utilizar mais de um paradigma nela. Alguns exemplos são C++, que é orientado a objetos e a procedimentos, Scala, orientado a objetos e a funções, e Object-Pascal, que é orientado a objetos, procedimentos e eventos. Vamos ver então um exemplo de um problema e como seriam solucionados em diferentes paradigmas. Vamos fazer como exemplo um despertador. O problema então seria desenvolver um relógio que deve verificar a hora e quando esta chegar em uma determinada hora pré-estabelecida, deve acionar o despertador. Vamos ver como seriam solucionados orientados a procedimentos, depois a eventos e por último a objetos. É importante lembrar que não existe apenas uma forma de solucionar o problema, usando cada um dos paradigmas. Então as soluções descritas aqui serão apenas algumas dessas formas.
Também não vamos garantir que a forma apresentada aqui é a melhor forma de resolver o problema. O importante aqui é entender como cada paradigma te leva a pensar para resolver um problema. Agora então vamos ver as soluções. Pensando orientado a procedimentos, vamos começar a pensar nos procedimentos ou comandos que vamos criar para solucionar o problema. No exemplo, podemos criar 3 comandos: despertador, verificar a hora e acionar alarme. O comando despertador, que irá ficar de tempos em tempos chamando o comando verificar a hora para descobrir se determinada hora chegou. Quando essa hora chegar, ele deve chamar o comando acionar alarme. A execução do programa então se inicia com a chamada do comando despertador. Pensando orientado a eventos, vamos definir quais eventos deveremos tratar. No exemplo, podemos associar o evento que trata a mudança de hora para verificar se a hora determinada chegou e assim chamar o comando acionar alarme. Então vamos criar o comando verificar a hora e o comando acionar alarme e associar ao evento mudança de hora o comando verificar a hora. Então, o comando verificar a hora vai verificar se a determinada hora chegou e ele vai chamar o comando acionar alarme. Comparando com o anterior, verificamos que ambos criam comandos, no caso os comandos acionar alarme e verificar a hora. Porém, o que orientou o desenvolvimento do segundo exemplo, da segunda forma de tratar o exemplo, foi o tratamento de evento e não a criação dos comandos e funções. Agora, no mesmo exemplo, pensando orientado a objetos, podemos definir a classe relógio, que descreve objetos que possuem características e comportamentos no relógio do mundo real. Vamos definir os comportamentos, verificar a hora e acionar alarme. Depois, através do tratamento de eventos ou pela criação de um comando, vamos mandar o objeto acionar o alarme quando determinada hora chegar. Podemos observar que nos 3 casos temos muita coisa em comum, como a criação de comandos e o uso de tratamento de eventos. Mas o que diferencia é qual característica que domina as outras e assim direciona como vamos tratar o problema. É importante lembrar que não podemos dizer que uma dessa forma é melhor que a outra, pois todas possuem vantagens e desvantagens sobre a outra. E como dito antes, existem milhares de formas de resolver o problema do exemplo, usando um dos 3 paradigmas mostrados ou qualquer outro paradigma. O que foi mostrado é um exemplo de solução, não necessariamente a melhor. E aqui termina essa aula de introdução. Falamos sobre paradigmas de programação e apresentamos os principais paradigmas. Vimos que uma linguagem pode apresentar diversos aspectos de vários paradigmas, mas ela só é dita orientada a um paradigma se facilita o programador a seguir a forma de programar do paradigma. Também vimos que não basta usar uma linguagem orientada ao paradigma para dizer que estão programando nesse paradigma. É possível seguir outros paradigmas mesmo usando uma linguagem não orientada a esse paradigma. No final, apresentamos o exemplo do mesmo problema resolvido com 3 diferentes paradigmas.